Bom, que o tal tratamento precoce do Bolsonaro não funciona, todo mundo sabe. Não precisa ser nenhum cientista para saber isso. Só você usar a lógica. Qual é a lógica que você pode usar como exemplo? Os Estados Unidos chegaram a ter uma taxa de mortalidade maior do que a do Brasil. Falta cloroquina, falta ivermectina, falta esse tipo de medicamento lá nos Estados Unidos? Não faltava. Tanto não faltava que eles enviaram aqui algumas toneladas para o Bolsonaro. Vai lá, seu trouxa, toma esse remédio que não funciona. Todos os lugares que estão conseguindo debelar a pandemia não é com o uso desse tipo de, remédio milagroso. Por exemplo, Israel, como é que eles conseguiram? Lockdown rígido e vacinação. Agora estão começando a abrir a quarentena, começando a abrir os lugares, não precisa mais usar máscara. A Nova Zelândia, que desde o início foi um exemplo no combate à pandemia, recentemente teve um show para 50 mil pessoas. A minha cara assistindo um show para 50 mil pessoas poderia ser estampada ao lado da palavra inveja no dicionário, porque eu fiquei com muita inveja dos neozelandeses. Muita inveja, não foi pouca não. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos um governo que propagandeia e estimula o uso desses remédios que não funcionam, enquanto o que funciona de verdade, que é o lockdown e a vacina, o governo faz pouco caso. Bom, já disse, a gente sabia que não funcionava o tratamento precoce, mas agora um artigo publicado na revista Nature prova que não é só isso. O crime já é um crime você receitar um medicamento que não funciona, porque qual é o objetivo do Bolsonaro quando ele fala isso? É que as pessoas continuem circulando para que a economia não pare. A preocupação dele é com a economia, com os números da economia e a vida dos outros, meu amigo. Bom, para o Bolsonaro, que se dane. Eu vou pedir para a Aziza ler o início da matéria sobre o artigo da revista Nature e a gente vai seguir comentando, porque tem um encadeamento de informações que levam à conclusão final, que é de sempre, né? Que o Bolsonaro é responsável pelo genocídio. Eita, pô. Estudo associa o uso de hidroxicloroquina à alta de mortes em pacientes com Covid. O uso de hidroxicloroquina está associado a uma mortalidade maior em pacientes com Covid-19, e o da cloroquina não apresenta nenhum benefício contra a doença. Esse artigo não é baseado em apenas um estudo com meia dúzia de pessoas, não. Aqui, mais um trecho aqui dessa matéria. Essas são conclusões de uma meta-análise assinada por quase 100 cientistas. Então, quando você falar isso para o seu bolsominion de estimação, já guarda isso na memória. A comprovação de que o tratamento precoce mata foi realizada por mais de 100 cientistas, quase 100 cientistas, publicada nessa revista conceituadíssima, a Nature. O documento analisou de forma colaborativa. Isso quer dizer que foram vários estudos de vários laboratórios. Analisou um total de 28 estudos, alguns publicados e outros não publicados, nos quais participaram 10.319 pacientes. 100 cientistas aproximadamente, 28 estudos diferentes, 10.309 pacientes. Prosseguindo, os resultados demonstram que não houve benefício em redução de mortalidade em pacientes com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 com o uso de cloroquina. E agora vem a parte mais grave. E que o uso de hidroxicloroquina esteve associado a maior mortalidade entre os que receberam a medicação. Descreve o documento publicado na revista Nature. O que falta para o Bolsonaro sair do poder direto para a cadeia? Eu quero saber o que falta. Porque até grampo com o nome dele com ligação com a milícia, com a morte daquele Adriano da Nóbrega lá que morreu na Bahia, chefe da milícia,
que já tinha sido condecorado pelo Flávio Bolsonaro com a mais alta condecoração da Alerj, medalha Tiradentes. Uma vergonha, um vexame isso. O que falta para o impeachment? Prosseguindo. Aqui, porque essa informação é nova, mas não é tão nova. A informação nova é de que a hidroxicloroquina aumenta a taxa de mortalidade. Essa informação é agora de 2021. Mas essa outra informação aqui, que eu peguei um exemplo só porque você encontra em várias fontes, do G1, do dia 22/7 de 2020, a cabeça da matéria diz o seguinte: 2 novos estudos publicados na mesma publicação, na revista Nature, mostram que a hidroxicloroquina e cloroquina são ineficazes no combate à Covid-19. Só o fato de ser ineficaz já configura crime. Você indicar um remédio ineficaz, e ali na frente eu vou falar nisso. Só de você indicar um remédio ineficaz já configura crime. Agora, você indicar um remédio que não só é ineficaz, como aumenta a taxa de mortalidade... Cadê o impeachment? Com o nível de apatia que o Brasil está, classe política, empresarial... Qual é o tipo de interesses obscuros que essas pessoas têm que elas não se indignam com isso? Aqui, ó, dia 24 de março de 2021, matéria relacionada ao kit Covid, que fala mais especificamente ali na frente da ivermectina, que causa tal da hepatite medicamentosa ou hepatite tóxica. Aqui, ó, Unicamp confirma caso de hepatite medicamentosa relacionada ao kit Covid. Prosseguindo aqui, para a gente agora fechar o caixão do crime que o Bolsonaro comete quando ele indica esse tipo de medicamento. O UOL, 11 de março de 2021. O título da matéria é o seguinte: é crime Bolsonaro recomendar cloroquina sem eficácia contra a Covid-19? Sem eficácia, que agora sabemos que não só é sem eficácia, como aumenta a taxa de mortalidade. A hidroxicloroquina. Veja só. Segundo o advogado e médico sanitarista Daniel Dourado, pesquisador em Direito Sanitário pela USP, Universidade de São Paulo, e pela Universidade de Paris, Bolsonaro poderia ser denunciado por charlatanismo. Bolsonaro é um charlatão. Artigo 283 do Código Penal, onde diz: aquilo que funciona faz propaganda, sendo que não funciona. Compreendam isso. O que é o crime desse artigo? Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, que é exatamente o que o Bolsonaro faz. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É pequena essa pena para o Bolsonaro, pequena. Além disso, Dourado afirma que ele poderia ser enquadrado por infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal. Por essa lógica, ele está indo contra a determinação do poder público com as normas sanitárias para diminuir a propagação da pandemia, em vez de incentivar exatamente isso que ele faz. Ao invés de incentivar o que deve ser feito, máscara, distanciamento, ele está incentivando outra coisa, afirmou o especialista, o que é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. É ou não é o que o Bolsonaro faz? Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Existem as determinações para o distanciamento social e para a não aglomeração, e é exatamente o que o Bolsonaro faz, principalmente com as aglomerações e quando espalha fake news contra o uso de máscara, por exemplo. Utilizando uma enquete da Alemanha. A pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. É pequena a pena. E quem tenta passar pano pro Bolsonaro não consegue, como esse Flávio Grossi. Advogado, criminalista, vice-presidente da FADDH, Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos. Flávio Grossi afirma que, nesses tipos de crime, a vítima é determinada, é uma pessoa certa. Não pode ser a população brasileira. Então a gente tira ele daqui e coloca ele no genocídio, só se for.
Porque então você é culpado pelo crime se você fizer com uma pessoa só, mas se for contra uma população, então você vai sair inocente. Ademais, para a configuração do crime, demanda-se dolo, ou seja, vontade de expor a vida ou saúde daquela pessoa em risco. Ah, o Bolsonaro fez isso tudo sem querer. Quando ele fala, somos um país de maricas, o que ele quer dizer? Vão para a rua e se expõem com um risco. Ele está disposto, parece até aquele meme daquele filme lá, aquele desenho animado que eu esqueci qual que é. E o cara fala, vocês podem morrer, mas eu estou disposto a correr esse risco. É isso que o Bolsonaro fala. Que ele está disposto a correr o risco que vocês morram. E eu quero saber por que o Arthur Lira não aceita a porra do impeachment. Porra, dos 100 pedidos de impeachment que tem ali, aceita um. E bota pra votação, eu quero ver qual político que tem coragem de subir no púlpito do Congresso e votar a favor do Bolsonaro. Eu quero ver quem tem coragem de fazer isso. Entrar pra história como signatário do genocídio. Quem tem coragem? Precisamos desse impeachment para ontem. Façam pressão nas redes sociais, ocupem os espaços. Mostrem ao mundo a indignação de vocês. Façam alguma coisa. A partir de R$5 virem membro do meu canal para fortalecer esse trampo aqui. É isso. Comenta ali embaixo, fora Bolsonaro, tamo junto.